Olá, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Milani, cirurgia plástica. Para quem já me conhece, seja muito bem-vindo de volta aqui no Plasticamente. Vamos dar sequência ao nosso assunto que é mamoplastia de aumento, vulgo próteses de silicone mamárias. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre complicações e algumas outras particularidades que são interesses de vocês e são perguntas recorrentes aqui no consultório. Se tu tá gostando desse conteúdo, se tu tá achando ele útil, se tu acha que ele pode servir para outras pessoas, a gente fica muito agradecido se vocês puderem se inscrever, curtir, compartilhar, ou se tu tá acessando a gente pelo Spotify, por gentileza vai lá e avalia o nosso conteúdo, certo? Vamos começar? Vamos começar então sobre a escolha dos volumes mamários em mamas diferentes. Aqui a gente está falando de mamas diferentes. É muito comum uma mulher ter uma mama de volume diferente da outra. Sobre a simetria de tórax, nós já falamos no capítulo anterior. Porém, aqui a gente está falando de volume mamário mesmo. Como é que a gente faz nesses casos em que uma mama é diferente da outra e às vezes isso de maneira considerável? Bom, a gente vai tentar de alguma forma compensar essa diferença para que durante a cirurgia de aumento mamário a gente consiga mais equilíbrio no volume dessas duas mamas. Normalmente a mama que tem volume diferente, ela tem um desenvolvimento diferente, o que faz que as mamas não sejam tão parecidas em termos de formato. Porém, a questão do volume ela pode sim ser compensada através da escolha de próteses de volumes diferentes. Então, a maior parte das grades de volume de próteses mamárias, elas vão ter 25 ml de diferença em torno disso de um número para outro. E conforme essa assimetria mamária, a gente pode colocar lá 25 a mais ou 50 a mais para que a gente possa chegar num volume muito parecido. Porém, muitas pacientes se assustam porque no pós-operatório, aquela mama maior que recebeu a prótese menor, ela fica muito maior do que a mama menor que recebeu a prótese maior. Por que isso acontece? Porque aquela mama que é maior, ela tem mais tecido mamário. E o tecido, ele funciona como uma esponja em termos de edema, em termos de inchaço. Então, aquela mama maior, inevitavelmente, no início, vai reter mais líquido e ela vai ficar assim inicialmente maior, a ponto da paciente pensar, poxa, a gente fez uma escolha para equilibrar, mas eu não tô percebendo esse equilíbrio. Então, a paciente tem que ter paciência e esperar o desinchar, que aí essa compensação que foi feita durante a cirurgia, ela vai aparecer sim mais lá adiante, certo? Sem desespero, tempo ao tempo, o resultado vai aparecer. Essa avaliação ela tem que ser feita de maneira muito atenta durante a consulta, né? Essas diferenças, a própria mulher ela tem que ter um conhecimento sobre o corpo dela, né? Quando ela coloca o sutiã, por que ele puxa mais para um lado? Ah, pode ser que o volume mamário seja diferente. Então, essa observação também ajuda o cirurgião na escolha de próteses de volumes diferentes na hora lá da consulta médica. Certo? Entrando um pouco no terreno das complicações. Vamos falar de uma talvez muito comum, que é o rippling. O que é o rippling? O rippling é quando a gente percebe na superfície, geralmente aqui no colo mamário, umas ondulações que ficam então com um aspecto visível e muitas vezes somente palpável, porém, algumas vezes, então, dá aquele aspecto enrugado que as pacientes ficam um pouco aborrecidas. Por que o rippling acontece e como é que a gente faz para contornar ou melhorar? Bom, o rippling ele acontece principalmente em casos que houve oscilação desse envelope mamário, ou seja, ganho e perda de peso, gestação com aumento e diminuição desse volume de mama, ou simplesmente quando a mama caiu um pouquinho com o tempo, essa paciente acabou tendo um emagrecimento e aquela cápsula que envolve a prótese, ela fica aderida àquela pele e faz com que essas ondulações que fazem parte, enfim, do envelope da prótese se tornem perceptíveis. A prótese ela nunca vai ser 100% preenchida, porque a gente quer que ela tenha uma consistência muito parecida com a mama original. Portanto, eu não posso encher 100%, embora algumas marcas tragam próteses mais preenchidas e forneçam, e isso faz com que aconteça menos rippling. Nenhuma marca vai estar isenta da possibilidade de que possa vir a acontecer o rippling. E como é que a gente contorna? Bom, se for uma flacidez muito expressiva,
a melhor maneira é retirar essa pele excedente, muitas vezes remover aquela prótese ou mudar aquela prótese ou modificar aquela cápsula também que está fazendo com que a pele faça essas ondulações. E também outra possibilidade daquele colo mais emagrecido é o enxerto de gordura para que aumente então essa camuflagem de tecido que cobre, que está ali acima da prótese, impedindo que essas ondulações se tornem aparentes. O rippling não é perigoso, né? E ele só vai precisar, enfim, de alguma solução se ele realmente estiver causando um desconforto do ponto de vista estético para aquela paciente. Contratura capsular. Contratura capsular é quando a cápsula que envolve a prótese e que se forma ao redor da prótese a partir do momento que a prótese for instalada, começar a apertar aquela prótese, ou seja, ela vai fazer uma contratura e dessa maneira apertar a prótese. Isso deforma muitas vezes a própria prótese, né? Ao invés da prótese manter esse formato original dela, ela fica às vezes um pouco mais arredondada ou ovalada, ao invés dessa superfície com essa convexidade. E isso pode acontecer em variados graus, ou seja, de maneira menos expressiva ou de maneira mais expressiva. Graus menores que não causam dor, não causam desconforto e esteticamente não afetam muito, eles podem simplesmente ser acompanhados. Para praticamente todos os pacientes que acabam desenvolvendo um pouquinho de contratura capsular, está indicado fisioterapia, né, para que essa cápsula seja manipulada como qualquer outro tecido fibrótico que se desenvolve no pós-operatório. E também existem algumas evidências de que algumas medicações podem fazer com que essa cápsula não se torne tão rígida ou regrida de certa forma em termos de tensão, fazendo com que essas contraturas iniciais não vão adiante ou até regridam. Graus mais expressivos em que a prótese às vezes está apertando muito aquela prótese, está gerando dor, está eventualmente até calcificada, precisam sim a cirurgia em que a gente troca as próteses, muitas vezes também troca a marca, a superfície que aquela prótese tem de cobertura, né? E também o plano em que aquela prótese foi instalada. Estrias. É sabido que a colocação de próteses mamárias pode sim gerar estrias. Isso tem relação com o volume, porém, voltando para o que a gente já falou. O que é prioritário na cirurgia de aumento mamário, para a grande maioria dos pacientes, é o aumento mamário. Então, eu particularmente, opinião pessoal, não acho que a paciente tenha que abrir mão do volume que ela gostaria pensando em evitar estrias, pelo simples fato de que o inchaço abrupto que se desenvolve após a colocação de próteses, independente do volume da prótese que está sendo colocada, já é o suficiente para fazer com que aquela pele quebre, fazendo então que aconteça a estria. As estrias elas podem acontecer ao longo dos primeiros 5 ou 6 meses de pós-operatório, então nesse período deve haver uma hidratação daquela pele desde antes da cirurgia preferencialmente, e mesmo assim quando a gente faz tudo o que precisa e as estrias acabam aparecendo, existem ainda alguns tratamentos com laser ou até alguns ácidos que fazem com que, enquanto a estria não for definitiva, a gente consiga, de certa forma, regredir um pouco essa expressividade delas, né? E fazendo até com que algumas não se tornem definitivas. Uma vez definitivas, ainda resta como alternativa pigmentação da pele para que aquele valo esbranquiçado fique numa tonalidade mais semelhante à pele do entorno e dessa maneira elas fiquem mais discretas. Saindo um pouco das complicações, passando sobre posicionamento, falando sobre posicionamento, uma das perguntas que as pacientes nos fazem e que está relativamente na boca do povo é o sutiã interno. O que é esse sutiã interno? Para que ele serve? Ele deve ser feito em toda cirurgia de aumento mamário. Então, o sutiã interno, ele é uma espécie de sustentação interna em que é feita na parte inferior da prótese, em que a gente faz como se fosse uma prateleira, uma fixação desse sulco na musculatura para que a prótese fique impedida de dissecar essa pele e ir descendo em direção ao abdômen. Não necessariamente todos os pacientes precisam, em alguns casos a gente até quer que esse sulco desça um pouco. Em alguns casos em que a gente vê que aquela pele é muito frouxamente aderida e que a paciente tem uma tendência de que o sulco venha a descer,
o sutiã interno está indicado sim. Porém, como eu disse, não é a garantia de que a mama não vai cair e também não é indicado para todos os casos, e sim casos específicos. Isso deve ser estudado no pré-operatório, paciente a paciente. Quando a gente tem essa descida da prótese, ou seja, quando a prótese disseca em direção ao abdômen e o suco da mama vai se perdendo, a gente tem o que a gente chama de bottom up, ou seja, o complexo areolo-mamilar, que estava lá antes centralizado no ponto de maior projeção da prótese, fica e a prótese vai descendo. Então aquele mamilo, ele vai olhando para cima. De novo, existem pessoas que acreditam que essa é uma característica atrativa, outras pessoas que acham que essa é uma característica não atrativa. Isso é muito pessoal e deve ser discutido caso a caso. Outra situação um pouco incômoda para as pacientes é o que a gente chama de cimastia. O que é a cimastia? A cimastia é quando, ao contrário do que a gente já conversou no capítulo anterior, em que as próteses ficam muito afastadas, a pele que fica aqui aderida ao osso do peito, ela está muito frouxamente aderida, de tal maneira que, com o aumento do volume da mama, essa pele levanta como se fosse uma ponte e as duas próteses podem praticamente se comunicar no centro. Então a gente perde o que a gente chama de seio. Seio é o espaço entre as duas mamas. À medida que as próteses se aproximam aqui no centro, o seio levanta e a gente tem uma sensação de ter uma mama contínua ao invés de ter esse ponto de interrupção entre elas. A principal maneira de driblar a cimastia é evitar próteses tão volumosas, porque a gente inevitavelmente vai ter que acomodar esse volume no tórax da paciente. E se a prótese for muito maior do que a gente tem de tórax, elas vão se comunicar no centro. A gente também pode dissecar, ou seja, formar uma loja para acomodar essas próteses o mais lateral possível, mas se a gente estiver falando de muito volume, mesmo que a gente faça dessa maneira, a própria prótese vai achando espaço, abrindo espaço e pode sim querer se comunicar no centro. Houve uma vez que eu atendi uma paciente, na verdade ela era familiar de uma paciente que consultou comigo, e ela me falou que quando ela foi examinada, o cirurgião alertou ela sobre o risco de cimastia, mas ela estava muito ciente disso e ela disse: eu estou aqui para aumentar minha mama, eu quero uma mama mais volumosa. Se elas comunicarem mais ou menos no centro, isso é secundário. Então é importante o paciente ter essa noção do que é mais significativo para ele, do que é mais importante para ele, porque algumas características anatômicas, elas são muito pouco prováveis de serem dribladas, né? Então, escolhas precisam ser feitas que contemplem o que é prioritário para a paciente que está sendo consultada. E por último, também falando de um assunto que está muito em voga e as pacientes têm muitas dúvidas a respeito, que é a R24 horas, a recuperação no espaço de um dia. O que é a R24? É uma técnica na qual a prótese é colocada atrás do músculo e, do ponto de vista de fisioterapia, precisa acontecer uma mobilização precoce desse músculo para que ele não acabe acontecendo uma contração que vai se seguir e vai gerar uma série de desconfortos. Então, são movimentos controlados e auxiliados por um profissional, e dessa maneira a paciente vai ter uma mobilização precoce, o que não necessariamente significa que essa paciente vai ser devolvida para a vida dela tão logo a cirurgia esteja pronta. Acho que a gente abordou mais algumas das dúvidas que os pacientes nos trazem sobre o assunto de mamoplastia de aumento. Espero que tenha sido útil, espero que tenha esclarecido essas dúvidas. A gente ainda vai ter mais um capítulo falando sobre isso. E se vocês estão gostando até aqui, se está sendo útil, se vocês acham que pode ajudar de alguma maneira outras mulheres, por favor, compartilhem, se inscrevam no canal para não perder as notificações de episódios novos. E se vocês são de Spotify, por favor, nos avaliem lá e deixem as perguntas de vocês, porque elas são sim levadas em consideração. O conteúdo que é selecionado aqui, ele vem muito do que é demanda de vocês, certo? Muito obrigada e até a próxima!